Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Universo UFCG, programa em que nós abordamos temas internos da Universidade Federal de Campina Grande. Neste primeiro episódio, nós entrevistamos o professor Camilo Farias, reitor da UFCG. Bem-vindo, professor. Vamos aqui com a primeira pergunta. Que avaliação o senhor faz dos primeiros 6 meses, da sua atual gestão? Bom, gostaria de cumprimentar, os nossos colegas, Kenio, Marinilson. É um prazer poder estar participando, inaugurando o Universo UFCG com vocês e uma oportunidade para a gente poder conversar com a nossa comunidade acadêmica. Bom, completamos 6 meses no último dia 24 de agosto. Muito trabalho, em todas as partes, muita coisa para organizar, para, enfim, estruturar. Posso falar com bastante detalhes sobre a questão do gabinete da reitoria, onde encontramos quase 1.200 processos, em que a comunidade se pronunciou e ainda não tinha resposta. Então, a gente fez uma força-tarefa para que essa resposta fosse dada no menor prazo possível. Então, muitas pessoas receberam o processo, perguntando se ainda tinham interesse nas demandas. E aí, obviamente, não só no gabinete, em todas as pastas a gente encontrou coisas para consertar, desafios para enfrentar. Na campanha, antes de ingressar como reitor e formar a equipe, juntamente com a professora Fernanda Leal, nossa vice-reitora, a gente escutou 3 pontos como sendo os principais desafios, de forma bastante resumida, da nossa universidade. O primeiro ponto era o resgate da democracia e transparência. O segundo era os nossos indicadores acadêmicos, como que a gente iria trabalhar para que os nossos indicadores fossem elevados, um patamar maior. E o terceiro era a infraestrutura. Então, esses pontos foram muito conversados ao longo da nossa campanha. E aí, obviamente, a gente focou nesses 3 pontos para ver o que é que estava acontecendo. Então, nos deparamos com situações que a gente considera assim, realmente difíceis. Um exemplo clássico foi que não encontramos um contrato de manutenção predial. Então, a gente não conseguia se movimentar. Então, tivemos que rapidamente montar todo um processo, o planejamento e todo um processo para fazer a licitação, que está rolando agora, para que a gente tenha a manutenção predial o mais breve possível. Então, ainda esse ano, vamos conseguir um contrato de manutenção predial que abarque todos os nossos campi. Então, essa parte de infraestrutura ela ficou um pouquinho travada justamente por conta dessa inexistência de contrato e dificuldades para que a gente pudesse formalizar isso. Com relação aos indicadores acadêmicos, os desafios são gigantes. Nós sabemos que os parâmetros para que os nossos indicadores sejam melhorados e o que tem atrapalhado são muitos, mas podemos citar alguns. Primeiro que a ciência ficou desacreditada nos últimos anos e isso tem, de certo modo, afastado a sociedade da universidade, de ingresso dentro da universidade. Então, nós temos que fazer um processo de diálogo, de comunicação com a comunidade acadêmica e com a sociedade para que a gente mostre a importância da universidade, como ela transforma vidas, como transformou a minha, a de vocês e de tantos outros. Então, temos um processo voltado para isso. Sempre que eu estou num campus fora da sede ou aqui mesmo em Campina Grande, a gente tenta ir na imprensa para estar comunicando a importância da universidade, da extensão, do ensino, da pesquisa. E aí a gente tem feito isso. Então, isso alguns dos exemplos que a gente tem. Outro que a gente considerou assim, bastante crucial foi a questão do calendário acadêmico. O calendário acadêmico ele está atrasado. E aí, obviamente, quando o estudante faz o Enem, que ingressa no SISU, que está apto a entrar na universidade, ele tem que esperar um longo tempo até que o período em que ele passou chegue. E isso dá margem para desistências, ele vai procurar outros caminhos. E aí um dos nossos pontos principais foi a regularização desse calendário acadêmico, trazer o calendário acadêmico para o calendário civil. Então, nós investimos um tempo nisso e recentemente publicamos 3 calendários acadêmicos, 2025.2, 2026.1 e 2026.2, num esforço coletivo para que a gente inicie 2027.1 organizado com o calendário civil e, obviamente, aí a gente tem todas as vantagens de ter um calendário acadêmico regularizado.
E no que diz Também a respeito... previsibilidade, né? Porque era uma queixa constante, né? Assim, o calendário ele era lançado tipo há poucos meses, né? Do início, então Ou quase na chegada, né? era Durante o e período. gerava muita insegurança. O pessoal não sabia, o pessoal de fora, né? Que vem para... Exatamente. Essa previsibilidade também foi outro ponto que a gente considerou como importante, né? Muitos estudantes, eles são de outras regiões, de outros locais, eles precisam comprar passagens, às vezes até passagens aéreas, aluguel e tudo mais, e aí essa antecedência, ela ajuda bastante. Então, ter um calendário previsível, né? E que possa ser trabalhado para reorganizar foi muito importante. E aí, voltando, eu disse os 3 pontos, né? E fui de trás para frente, o da democracia e da transparência, né? Então, a gente fez um trabalho interessante mostrando para a nossa comunidade a importância de termos gestores eleitos, né, e empossados. Então, isso foi recuperado com a eleição paritária, né? A nossa composição ela foi vencedora nos 3 segmentos e o presidente, né, atual fez a nomeação da nossa composição como sendo a mais votada, e isso já traz um alívio, né, para o funcionamento dos nossos conselhos, né, para que a nossa comunidade tenha ali a calma e a certeza de que os eleitos estão comandando a universidade e que há um compromisso, né, da nossa composição e da nossa equipe com essa comunidade que nos levou a esse ponto. E aí a transparência, obviamente, é outro ponto que a gente entende como importantíssimo, né? A nossa comissão de ética estava fechada há mais de 4 anos. Então, nós já recompomos a comissão de ética, já está tendo reuniões. A CPA não estava funcional, que é a comissão própria de avaliação. Ela é importantíssima para a avaliação dos nossos cursos. Recompomos também. A CPPD, que é a comissão de progressão docente, né? Essa comissão estava com quase 300 processos acumulados, então, e estava funcionando apenas com 4 pessoas. Então, nós reformulamos, colocamos os 13 titulares e 13 suplentes. Todos estão trabalhando para que esses processos sejam, corridos, né, que eles possam ser executados. E aí a gente está buscando ali, né, que as coisas funcionem bem. Então, essa transparência ela é importantíssima também do ponto de vista orçamentário, né? Colocamos ali junto aos diretores, né, o nosso orçamento, estamos viabilizando, né, essa transparência também para toda a nossa comunidade acadêmica. Então, todos os diretores eles sabem qual é o orçamento de cada um, onde a gente está aplicando os nossos recursos e cada vez mais a gente tem avançado nisso, né? Criamos a matriz orçamentária que a gente pode conversar depois Uma sobre coisa isso também. que eu acho que é interessante esclarecer, né? Porque muita gente tem a ideia de que a universidade é tipo um colégio grande, né? Em que o reitor ele tem um poder quase absoluto, né? Como é que dá para explicar, né, de forma mais simples para o pessoal entender como é que funciona a estrutura administrativa, né, da universidade? Perfeito. A universidade, ela, de forma original, né, na sua formação, no seu estatuto, ela é coletiva. Então, nós temos colegiados de curso, a Assembleia da Unidade Acadêmica, Conselho Administrativo, Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão em nível de centro, nós temos as câmaras superiores, nós temos o colegiado pleno, temos o conselho curador. Então, todas essas instâncias são coletivas e elas criam a forma como a universidade deve funcionar. Criam resoluções, né? Então, amparos que fazem com que a gente siga, né, o pensamento do coletivo. Os cargos, né, reitor, vice-reitor, diretor, vice-diretor, coordenador de curso, coordenador administrativo, são executivos. Então, eles executam aquilo que foi formulado pelo coletivo. Então, cada instância tem a sua atribuição. Temos as pró-reitorias também, que são cargos executivos, né, dentro da nossa universidade. Então, cada um tem o seu papel e é muito importante que cada instância dessa cumpra o seu papel da melhor forma possível para não ter, digamos assim, descontinuidade, né, nos serviços que a gente oferta à nossa comunidade e à sociedade. Professor, né, dentro desse arcabouço, vamos dizer, da constituição das instâncias da universidade, recentemente, né, em Cajazeiras, o pessoal questionou o número de vagas, a distribuição. Isso vem de repercussão a esse não entendimento de como funciona a universidade nesse sistema digamos, administrativo acadêmico? Então, nesse caso específico da enfermagem, não tomamos, quando a gente toma ciência, né, da falta de professores, né, um estudante faz um vídeo e ele comenta essa questão da falta de professores, quando a gente entra em contato
com a coordenação administrativa, a gente entende que algumas etapas poderiam ser cumpridas por cada instância, né? No caso da coordenação administrativa, por exemplo, o envio, né, a instrução de um processo pedindo um professor substituto para aquela vaga que foi cedida. Então, vindo para a SRH, a gente processa isso, né, e traz ali, por exemplo, um professor substituto para essa vaga. Da mesma forma, o centro tem o seu papel, né? Caso o centro receba vagas novas, ele pode decidir qual é o curso, né? Juntamente ali, quando eu falo centro, é o coletivo, né? Os conselhos, decidindo qual é o curso que está mais necessitado de vagas, né? A unidade acadêmica também ela é responsável por determinar o perfil da vaga que ela está precisando. Então, isso não entra na esfera da reitoria. O que entra na esfera da reitoria é agilizar um processo, né, de contratar um substituto ou de nomeação de uma vaga efetiva que está pendente, que foi o que aconteceu em Cajazeiras, né? Nós tínhamos, por exemplo, a possibilidade de fazer contratação de imediato de 2 substitutos e de um efetivo. Tinha concurso aberto, né? Tinha as vacâncias, né, que permitiam isso. Então, uma instrução processual ali, no contato com o coordenador administrativo que tinha acabado de entrar, fez com que a gente conseguisse, né, sanar ali já de imediato algumas pendências, né? Conseguimos também fazer um diálogo com a diretora da ETESC e aí conseguimos mais uma vaga para o curso, né, que a gente reconhece como sendo um curso que precisaria ali de um suporte maior de pessoal. Mas o que a gente coloca como importância dessa hierarquia institucional, dessa força estatutária desse coletivo, é que não adianta a gente ficar jogando um para o outro. O que a gente tem que fazer é sentar, dialogar e buscar a solução. Porque se a unidade acadêmica joga para o centro e o centro joga para a reitoria, eu, como reitoria, poderia jogar para o MEC. Só que eu acho que não é assim que a gente, né, trabalha. Então, a gente sentou, dialogou, encontramos um caminho para mitigar ali os problemas que estavam acontecendo no curso, que, coincidentemente, também tinha uma coisa temporária, né? Nós tínhamos 2 professores substitutos que também estavam afastadas, e isso meio que temporariamente causou ali um impacto mais profundo no funcionamento do curso. Mas, nesse sentido, eu, como reitor, né, tive aí esse contato, esse diálogo, e a gente conseguiu solucionar. E, obviamente, a gente vai continuar com a nossa luta junto ao MEC, né, por vagas, né, por situações que a gente, e a partir dessas vagas, tirar distorções. Então, a gente tem pedidos de docentes, né, de técnicos administrativos em vários setores da universidade. Há distorções, isso a gente reconhece, e a gente vai trabalhar para diminuir essas distorções, né? A gente não vai trabalhar para aumentar distorções. Então, como reitoria, a gente olha curso a curso, mas tem que ter a visão holística, né, sistêmica da universidade para que a gente possa fornecer o melhor possível para a nossa comunidade. O pessoal tem um olhar de que o reitor está sabendo de tudo, né? Sem uma questão de uma provocação, fica tudo, difícil, né? Que pode tudo, né? Acima de tudo, está sabendo de tudo. Como, né? Exatamente. Sem uma provocação, como é que vai atuar, né? Você exatamente. Nós temos quase 1.550 professores, e aí na vacância ou na necessidade de um substituto, é responsabilidade da unidade acadêmica instruir o processo e a gente, como administração superior, fazer com que esse processo ocorra da forma mais rápida. O processo de criação de cursos, né? Ele também depende dessa hierarquia, né? Assim, desses conselhos que se reúnem e avaliam a necessidade ou não. Sem dúvidas. O embrião de qualquer curso, ele nasce na unidade acadêmica, né? Em geral, ele nasce na unidade acadêmica de uma vontade ali coletiva, né? Forma-se uma comissão, a comissão faz uma análise desse curso do ponto de vista de demanda, do ponto de vista de absorção pelo mundo do trabalho, e esse curso vai sendo construído ali um projeto, né, pedagógico do curso, e aí esse projeto ele vai se tornando robusto, e ele é submetido à aprovação da Assembleia, depois sobe para o centro, onde ele é submetido à aprovação dos conselhos, e por fim ele vem para a Câmara Superior de Ensino. Isso eu estou falando de curso de graduação. Quando é curso de pós-graduação, obviamente vai para a Câmara de pós-graduação. Então, esses cursos, eles são avaliados coletivamente o tempo todo. E aí, uma vez ele sendo indicado, né, por nossa Câmara Superior de Ensino, aí resta a avaliação do Ministério da Educação,
O Ministério da Educação normalmente vem in loco fazer essa vistoria da estrutura do corpo docente inicial, disponibilidade de bibliotecas, ginásio de esportes, salas de aulas funcionais, acessibilidade. Então faz toda essa análise e aí essa comissão do MEC, né, que são colegas nossos de universidades públicas ou privadas, né, que fazem essa avaliação e aí eles indicam ou não a abertura daquele curso. Após isso, é óbvio, né, que nenhum curso pode nascer sem estrutura, sem orçamento, né, sem pessoal. Após isso, entra a reitoria, né, nesse diálogo com o Ministério da Educação para que a gente possa conquistar ali o número de pessoal, né, e qualquer estrutura faltante para que ao longo do tempo, se possível até o fechamento do primeiro ciclo, né, de um curso, você ter as condições ideais para que aquele curso continue funcionando. Com essa evolução tecnológica, né, cada vez mais acirrada, com a criação e a extinção de certas profissões, como é que a universidade pensa isso com relação à criação e à extinção de cursos? Então, o mundo, né, ele meio que deu um choque em todo mundo, né? Principalmente agora com a chegada da inteligência artificial. Na verdade, não é a chegada da inteligência artificial, né, mas a popularização da inteligência artificial por meio da IA generativa, todo mundo agora conhece. Isso tem gerado questionamentos diversos, como, por exemplo, que profissões não vão mais existir daqui a algum tempo, né? Quais são as profissões que vão surgir? Então, a gente tem que analisar isso com muita cautela, né? Nós podemos ter, por exemplo, uma profissão nova criada que ela vai se extinguir antes mesmo, né, de outras que são consideradas mais clássicas, né, digamos assim. Então, assim, na UFCG a gente trata isso com muito cuidado, obviamente de maneira coletiva, né? Ninguém quer estar num local em que fechou um curso, né? Mas nós sabemos que isso tem acontecido, né, em outras universidades e a gente tem que ter esse cuidado. A nossa luta principal é o combate à evasão, o combate à retenção, trabalhar a questão da baixa entrada, a gente tem que estimular, tem que verificar o potencial daquele curso, né, de trazer contribuições para a sociedade, e aí a gente trabalhar nesse sentido. Claro que a criação de novos cursos também ela tem que ser cautelosa, tanto, né, se houver, né, a necessidade de extinção, eu acho que o caminho não seria assim, eu sou contra a extinção de curso, eu acho que antes de qualquer movimento nesse sentido é preciso avaliar com muito cuidado e passar também por uma, talvez, readaptação daquele curso para uma realidade, né, atual, porque o mundo é dinâmico, né, as coisas estão acontecendo. E um novo curso também tem que ter cautela, porque a gente não pode, por exemplo, ir na sequência de um novo curso sem antes avaliar se aquele curso vai ter uma sobrevida interessante. Por exemplo, fala-se muito em cursos ligados à inteligência artificial, um curso de graduação em inteligência artificial. Mas nós sabemos que nós temos cursos aqui, como ciência da computação, engenharia elétrica, que trabalham essa linha de inteligência artificial. Na engenharia civil também eu trabalho com inteligência artificial. Na verdade, ela está em todas as áreas, né? Nas humanas, na saúde e nas exatas. Então, será se a criação de um curso de inteligência artificial nesse momento é o melhor caminho? Eu não sei, a gente tem que avaliar coletivamente. Na minha cabeça, eu acho que a gente poderia começar a iniciar com coisas que são, digamos assim, mais rápidas, né, em que a gente pode sentir ali, colocar o pé com segurança, como, por exemplo, uma especialização numa área nova que está chegando, ou colocar isso numa linha de pesquisa, né, de um curso de pós-graduação, ou até mesmo trazer para uma área ali dentro do curso de graduação, fazer um TCC, e aí com todo o cuidado, né, nesse aspecto de criação de cursos novos que não existem ainda, né? E aí a gente tem que ter esse olhar. Eu acredito também, professor, temos que startar um ciclo de reflexão com relação à modernização dos cursos, né? Seria isso porque o tempo mudou, sim, as demandas mudam, os problemas ampliam-se, né? Daí seria um momento de startar, vamos dizer, provocar uma reflexão em cima dos projetos pedagógicos de cada curso, se adaptando a esse novo tempo, essas novas ferramentas e demandas. Sem dúvidas, né? Isso muda não apenas o curso, muda a sala de aula, né? Hoje não seria necessário criar outros, e sim
transformar, né, os existentes. Exatamente. Para isso, o que é que a gente precisa? A gente precisa estar de olho no que a sociedade demanda, no que o mundo do trabalho demanda, no que está sendo trabalhado no dia a dia. Então, a gente tem que encurtar as distâncias, né, que tem, né, que a gente sabe que existe entre a universidade e a sociedade. Então, tem que trabalhar com o mundo do trabalho de uma maneira mais próxima, né? E isso passa, por exemplo, por um contato mais próximo com os nossos egressos, isso passa por um diálogo com a extensão, que está vindo com muita força aí, né, com as novas diretrizes. Então, a extensão, ela é assim, a menina dos nossos olhos, da nossa gestão. Inclusive, a nossa vice-reitora assumiu essa pasta, porque é através da extensão que a universidade dialoga com a sociedade, né? Compartilha conhecimentos, né? E a gente consegue, digamos assim, a partir desse compartilhamento de informações, construir cursos mais adequados ao que se demanda hoje e, ao mesmo tempo, a sociedade pode participar desse processo. É nesse sentido que vai, digamos, transformando também o próprio curso, né, professor? Você vai à extensão, né? Da extensão você vem para o ensino. Não é o ensino indo para a extensão. A gente está no movimento contrário, poderia dizer isso, de ideológico, de sentir mais onde a gente vai estar inserido e mudar nossas dinâmicas de ensino. Claro, porque assim, eu sou um pesquisador, né, e eu trabalho com ensino, pesquisa e extensão. Nada é mais satisfatório do que você entender o que está sendo preciso, né, e utilizar as ferramentas que nós temos, né, porque nós construímos a nossa realidade acadêmica com base na ciência, né, na tecnologia, nas ciências básicas, e a gente consegue ter ali ferramentas, né, conhecimentos, conceitos que podem acelerar um processo de uma necessidade que existe. Ao mesmo tempo, nós podemos encontrar a solução já lá na sociedade, né? E aí a gente pode tanto viabilizar isso de uma maneira mais rápida, num diálogo com a indústria, por exemplo, como também podemos, digamos assim, fazer essa acolhida e divulgação. Né, divulgação daquilo que está sendo feito de bom em um determinado local. E isso a extensão consegue fazer. Né? São pontes que são muito firmes, né, quando elas são instaladas. Esse movimento, vamos dizer assim, refletiu na criação, vamos dizer, na recém-criação do curso de Psicologia em Sousa, onde, a partir da prática jurídica, se sentiu essa necessidade da criação desse curso, né? Seria mais ou menos esse ponto? A gente fica muito animado, né, com essa proposta. Obviamente, ainda precisamos, né, de garantir ali, né, pessoal, para que efetivamente o curso funcione, né, ter um orçamento, né, que possa ajudar na estruturação do curso. Mas a gente fica muito animado como as coisas se encaixam com a vinda desse curso para Sousa, né? Lá nós já temos outros cursos, né? Temos o Direito, Serviço Social, Administração e Contabilidade. E ele vai ficar na unidade de Direito e de Serviço Social, né? Onde temos os cursos de Direito e Serviço Social. Então, é um curso que se encaixa bem, dialoga bem com esses outros cursos, né? E aí a gente tem uma expectativa muito boa, porque o profissional da psicologia hoje, na dinâmica que vivemos, ele é muito requisitado no mundo de trabalho, né? Nós temos aí um mundo acelerado, né? Em que a saúde mental tem sido tomada como prioridade para o ser humano. Temos a necessidade desse profissional, né, para que a gente, né, atenda às demandas da nossa sociedade. Então, se encaixa bem. Como você falou, por exemplo, nós temos falou da parte jurídica, nós temos um núcleo de práticas jurídicas em Sousa, que às vezes, na maior parte do tempo, recebe demandas jurídicas, né, atende a sociedade gratuitamente, mas também, às vezes, a demanda não é jurídica, a demanda, às vezes, tem um cunho que está ligado à documentação, um cunho social, que pode ser atendido por um assistente ou por um assistente social. Da mesma forma, às vezes, a demanda é uma demanda de, digamos assim, conciliação, né, que pode ser atendida por um psicólogo ou uma psicóloga. Então, assim, a gente tem ali um encaixe que até nos emociona um pouco, né? E uma demanda tremenda, porque se você for verificar, fizeram uma análise lá, e num raio gigantesco não temos cursos públicos de psicologia ali naquela região.
Então, a gente ali atende um contingente interessante, né, de pessoas que podem podem usufruir, né, da universidade pública, né? E aí, obviamente, repito, né, precisamos de um suporte, né, do Ministério da Educação, do município, né, em termos de mobilidade, para que o curso de psicologia seja instalado. Viável ele é. Viável ele é, sem dúvidas. Uma das questões mais importantes em relação a combate à evasão, né, é a da assistência estudantil, né? E aqui na UniFCG a gente está com uma questão importante em relação aos restaurantes universitários, né? Queria que o senhor pudesse esclarecer o que é que está acontecendo e quais são as medidas que estão sendo tomadas. Claro, perfeito. Concordo plenamente. A assistência estudantil é um dos nossos pilares. Nós acreditamos que esse recurso, né, que vem da política nacional, né, de assistência ao estudante de ensino superior, a PENAS, ela é importantíssima porque nós temos um público, né, de estudantes que, em geral, são enquadrados, né, em vulnerabilidade socioeconômica, que é uma regra da política, é uma legislação, que esse recurso só pode ser aplicado para os estudantes, né, enquadrados nessa condição. E, a partir desses recursos do PENAS, né, PENAS, que é o Programa Nacional... Que é a Política Nacional. Política né? Nacional. A Política Nacional de auxílio, né, aos estudantes de ensino superior. Certo. E a PENAS, ela tem, assim, esse foco no estudante que tem vulnerabilidade socioeconômica. Mas nós, como universidade, também temos outros equipamentos, né, que pode ter o suporte da PENAS ou não, que são importantes para o acesso e a permanência estudantil. Uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante é a questão do esporte. Então, nós vamos incentivar a construção do ginásio, que já foi, inclusive, licitado em Campina Grande, né? Em Sumé já está em andamento, mais de 30%, né, da obra já concluída, e já autorizamos a construção do ginásio do campus de Pombal para que todos os nossos campi tenham ginásio, porque a gente também acredita no esporte como um instrumento, desculpe-me, como um instrumento de permanência, né, de acesso e permanência estudantil. Mas você fez a pergunta com relação aos restaurantes universitários, e com relação aos restaurantes universitários, nós tivemos, né, assim, uma surpresa de encontrar contratos extremamente frágeis. Né? Primeiro que a gente chegou na reitoria com 4 restaurantes fechados, né? Os restaurantes de Cajazeiras, Souza, Pombal e Cuité. E aí, os contratos que estão vigentes, né, eles têm uma fragilidade tremenda, porque eles consideram que o recurso da PENAS pode ser utilizado para qualquer pessoa. Então, há um desconto de 50% para todos os estudantes de graduação, sendo que a legislação não permite, né, isso foi identificado pela Procuradoria Federal, né, junto ao UFCG. A gente também entende da mesma forma. Esse desconto seria coberto com recurso do PENAS, seria isso? Coberto com recurso do PENAS, e isso legalmente é inviável, porque a gente tem que garantir que esse recurso vai para pessoas enquadradas como socioeconomicamente vulneráveis. Certo. Então, esse enquadramento é feito pela PRAC, né? Todos podem concorrer e participar desse processo, mas a gente não pode manter, né, esse modelo em que o recurso... Não é que a gente não possa manter um modelo de 50%, a gente não pode manter um modelo em que o recurso não vá para um estudante classificado na PENAS. Então, isso é um problema que a gente precisa resolver. Nós estamos acobertados por uma legislação que permite que a gente termine esse contrato, mas na remodelagem a gente precisa fazer esse ajuste. E os contratos terminam quando? Então, já estão se esgotando alguns, mas aí tem outro problema que foi identificado. Os quantitativos dos contratos firmados, eles se esgotam antes do tempo. E aí, quando você tem um contrato, você tem a questão temporal e tem a questão dos itens. Então, como foi feita uma liberação de 50% aberta, os itens estão acabando antes do tempo do final do contrato, que foi o que aconteceu com o restaurante de Sumé recentemente. Ou seja, o contrato ele previa uma quantidade de refeições a serem fornecidas. Isso. E essa quantidade já foi consumida. Então, isso termina o contrato.
Então, contratualmente, a gente não pode Antes do final seguir. do período. Antes do final do período. E aí, o que é que a gente está fazendo para mitigar, né, amenizar esse problema? A gente está fornecendo bolsas emergenciais para os usuários, né, do restaurante universitário que são enquadrados na PENAS, na política, né, de assistência estudantil. Então, essa é a nossa ação prioritária. Mas nós temos um planejamento, né? Obviamente a gente está analisando. Hoje o recurso PENAS da UFCG é da ordem de 21 milhões de reais. Né? A gente tinha uma previsão, né, de 21 milhões, teve um corte no Congresso de 1 milhão de reais, fomos à luta e conseguimos recuperar mais 1 milhão de reais. Então, hoje o nosso programa, na verdade, o nosso uso da PENAS, ele está dividido em 12 programas de assistência estudantil. No Brasil, isso é considerado uma diversificação bastante interessante. Né? Nós somos um dos melhores em termos de diversificações, porque nós temos 12 programas. E aí os programas são diversos. Né? Temos restaurante universitário, temos residência universitária, temos o auxílio direto, né, que é conhecido como AEG, temos o auxílio moradia, temos o auxílio transporte, temos o auxílio creche, temos o auxílio eventos. Então, são 12 programas que são abarcados, né, e esses 21 milhões de reais são aplicados e só podem ser aplicados para essas ações. Eles não podem ser aplicados para outras atividades que não sejam voltadas para os estudantes que participam dessa política. Hoje, o nosso maior aporte são nas bolsas, né, na pecúnia, né, direta para o estudante, né, o AEG, né, em que cerca de... Que é auxílio ao ensino de graduação. Exatamente. O auxílio ao estudante de graduação, esse auxílio é de R$400 para quase 2.000 pessoas. Então, isso aí dá um impacto orçamentário de cerca de R$800 mil por mês, né? Que no ano isso vai ali para quase 10 milhões de reais, né? Se a gente colocar nesse cenário dos 2.000 estudantes atendidos. Então, assim, o nosso principal programa hoje é o AEG. Né? Esse é o nosso principal programa. Obviamente, nós temos outros programas, né? Como o de restaurante universitário, que é um programa importante, que o restaurante universitário é a nossa prioridade. Nós podemos, sim, ter um custo baixíssimo de restaurante para os estudantes enquadrados como vulnerabilidade socioeconômica. Isso aí é totalmente possível. O que não é possível é a gente ter aplicação do recurso que é da assistência estudantil para pessoas em vulnerabilidade socioeconômica aplicadas em pessoas que não estão dentro dessa classificação. Então, o grande erro foi na questão da matriz de distribuição desses recursos ou então na triagem para esses benefícios. Isso. Destacar que o nosso recurso hoje, com a recomposição e com a suplementação que conseguimos, é da ordem de 100 milhões de reais, o nosso recurso discricionário. Dentro desses 100 milhões de reais, 21 milhões de reais são específicos para assistência estudantil. Né? Obviamente, a outra parte desse recurso, a grande maior parte desse recurso é utilizada para terceirização, né? E outras ações, bolsas acadêmicas, energia, água, né? Outras demandas, né? Manutenção predial, combustível, diárias, passagens, que são demandas assim, comuns da nossa comunidade acadêmica. Mas 21 milhões de reais devem ser exclusivamente aplicados para os nossos estudantes. E a gente vai discutir isso com eles, com transparência, com tranquilidade, né? O modelo de restaurantes universitários que a gente tem hoje é o modelo de cessão onerosa. Obviamente, a empresa que concorre, ela visa o lucro. Então, esses preços, eles realmente podem ser preços que não sejam, digamos assim, o melhor preço, né? Acessíveis para algumas pessoas. Então, elas concorrem e aí, dentro das condições que elas concorrem, né? Elas vão obter um preço A, B, C, que às vezes não é interessante para o aluno que não está enquadrado na vulnerabilidade. O que está enquadrado na vulnerabilidade, a gente vai buscar esse subsídio, que pode ser um subsídio de 100%, né? Que pode ser um subsídio de 50%, a depender do grau de vulnerabilidade, que a gente pode criar faixas, isso não há problema. Pode ser um subsídio geral para todo mundo, mas desde que seja estudantes, né, enquadrados como penais. E aí a gente vai trabalhar para fazer uma digamos assim, para melhorar esse processo de enquadramento, para a gente deixar ele mais dinâmico, mais rápido, mais fácil, mais acessível, para que a gente possa realmente ter um número
interessante de pessoas, né, utilizando o restaurante, porque a gente sabe da nossa realidade e a gente quer que o nosso restaurante seja utilizado e que seja utilizado por um preço que garanta acesso e permanência dos nossos estudantes. Mas a gente pede a compreensão, a paciência da nossa comunidade acadêmica, porque nós pegamos contratos fragilizados, nós pegamos a aplicação equivocada de recursos, né, da Penais para pessoas que não estão enquadradas. Isso é um problema que a gente precisa resolver. Inclusive, nós já estamos com as licitações, né, em andamento, né, para os 4 restaurantes que estavam, né, fechados e os outros restaurantes também. Nós estamos replicando o modelo de cessão onerosa, garantindo que o Penais, né, que a Penais, no caso, que os recursos da Penais vão para os estudantes em vulnerabilidade. Nós estamos replicando para que a gente não tenha tanta distância na descontinuidade, né, do funcionamento dos restaurantes. Então, nós estamos replicando, mas o nosso pensamento é estudar novamente se esse modelo é o melhor. E faremos isso com os estudantes. Nós gostamos da ideia da autogestão, mas não faremos sozinhos, né? Consultaremos a nossa comunidade para que a gente veja outro modelo de restaurante que garanta uma refeição também acessível para os que não têm a classificação como vulnerabilidade socioeconômica. Mas nesse modelo de gestão onerosa, vocês devem estar acompanhando, né, na UFPB e em outras instituições, a gente não consegue, né, ter preços acessíveis para a comunidade que não está enquadrada em vulnerabilidade socioeconômica. Outro ponto que eu queria só registrar é porque é o seguinte: às vezes as pessoas fazem comparações de programas de outras universidades. A gente tem que entender qual é a prioridade daquela universidade. Então, às vezes você tem preços bastante acessíveis, né, de restaurante universitário em uma universidade. Por quê? Porque ela prioriza o restaurante universitário, então ela coloca uma boa parte do recurso ali. Ela diminui a quantidade de programas e foca lá. Foca lá. E também porque às vezes ela já está num modelo de autogestão, já é um modelo diferente, não é um modelo de cessão onerosa. Então a gente tem que entender essas diferenças. Às vezes você tem, por exemplo, um programa em uma universidade que ele é bem mais interessante do que qualquer outro que a gente tem aqui, mas às vezes ele atinge um número pequeno de pessoas, né? O nosso atinge um número maior. Então a gente tem que fazer esse olhar de forma diversa. Recurso da Penais para uma universidade como a nossa, em que a gente tem um público que, na sua maioria, é enquadrado como vulnerabilidade socioeconômica, eles são baixos. Eu considero baixos, né? Então, essa luta junto à Andifes, né, junto ao Ministério da Educação, junto ao Congresso que a gente tem feito para trazer recursos para a assistência estudantil, isso a gente tem feito diuturnamente, né? O tempo todo a gente briga por recursos para a assistência estudantil. Mas esse diálogo, ele tem que ocorrer, né? Essa luta, né, lá em cima, a gente pede a ajuda da comunidade, né, para ir junto, mas esse diálogo sobre como usar o recurso da Penais na UFCG, ele vai passar pelos estudantes, porque o nosso compromisso é com a democracia e com a transparência. Se são os estudantes que vão usar esse recurso, nada mais justo que eles decidam como esse recurso vai ser aplicado. O principal, eu acho que é compreender que a assistência estudantil é para o aluno vulnerável, né? Eu acho que é a grande base para essas discussões. Quando se fala da assistência estudantil, assim, de modo grosseiro, o pessoal pensa que é quase o SUS, né? Onde todos têm direito, né? Que o direito é universal. Né? Universal. Daí, acho que isso há um conflito dentro da nossa comunidade, que todo aluno vai lutar por esse direito sem saber o princípio dele, que teria que estar enquadrado nos critérios de vulnerabilidade, né, professor? Acho que Exatamente. Politicamente, digamos, ideologicamente, há esse conflito de informação, né, do menino perceber quais são as regras da assistência. Exatamente, e isso passa pelo diálogo, pela comunicação institucional correta, ampla, e é isso que a gente está buscando. São muitos incêndios para apagar, apesar de após 6 meses a gente já ter colocado muita coisa no trilho, mas ainda tem muitos desafios, né? Esses desafios são gigantes porque são contratos públicos, eles não podem ser encerrados por vontade, né? De repente eles podem até ser encerrados por questão unilateral, mas eles trazem prejuízos,
né, imediatos ali para os estudantes. O caso de Sumé, por exemplo, a gente identificou que os itens acabaram, né? E aí, quando vimos, já estava acontecendo ali. Então, acho que esse cuidado é uma coisa que a gente faz como meia-culpa, né? Mas para mitigar isso, já garantimos as bolsas, inclusive o pessoal está trabalhando para que esse pagamento ocorra o mais rápido possível, né? Ainda nesse início de mês, para que a gente garanta isso, né? Professor, depois de todas essas análises, digamos, clínicas, qual é o seu modelo de gestão dos RIs? O que o senhor defende, no caso, o que o senhor acredita? Eu sou a favor da autogestão. A autogestão, a gente consegue trazer essa responsabilidade para a gente, né, em termos de qualidade. E a gente consegue, pelo menos na minha opinião, baixar esse valor para a comunidade. Então, hoje, a gente consegue fazer uma autogestão diferente daquele tempo, né, que passou, em que a gente não poderia abrir universalmente. Hoje a gente conseguiria fazer uma autogestão e também fazer uma abertura para que outras pessoas tivessem acesso ao restaurante, pagando, obviamente, né, mas que esse recurso pudesse ser revertido para o próprio restaurante. Então a gente eliminaria o empresário que vinha com o objetivo de lucro, né? E aí a gente voltaria a fazer outra coisa que era importantíssima lá atrás, Marinilson, que é a questão da agricultura familiar. Compra da agricultura familiar, porque isso incentiva a nossa região, né? Isso dá um suporte social e econômico a mais, inclusive para as famílias, né? De estudantes que plantam, né? Que produzem alguma coisa, tanto do ponto de vista de carnes, enfim, de cereais, ovos, tanta coisa que pode ser produzida que a gente pode absorver pela agricultura familiar com preços acessíveis e fazendo a autogestão. Então, eu sou a favor da autogestão. Fui usuário de restaurante no tempo da autogestão. No meu tempo, eu tinha que ter aula de manhã e de tarde para ter almoço, e de manhã e à noite para ter jantar. Então, assim, as dinâmicas vão se modificando, as coisas vão mudando, mas o acesso e a permanência, obviamente, ele melhorou com o tempo, né? Hoje a gente tem um aporte de recurso mais interessante, mas ele tem que estar aí, porque só assim a gente vai conseguir fazer a transformação social, que faz parte da nossa missão institucional. Então, acesso e permanência estudantil através de restaurante, através da bolsa direta, através de outros auxílios que são especificidades que cada estudante pode ter, né? Um auxílio creche, por exemplo, que é a especificidade de uma mãe ou de um pai. Então, a gente tem aí coisas que vêm para permitir que nós tenhamos egressos de sucesso, né? Ou seja, que o estudante consiga finalizar o seu curso. E é isso, né? A minha vida foi transformada, a de outros também, e como gestor da universidade hoje, eu não posso fugir desse compromisso de ajudar a transformar vidas. É claro que eu entendo, compreendo, né, a manifestação do DCE, as manifestações dos centros acadêmicos. Eu estive desse lado também, sei das angústias, mas é como eu estava dizendo a vocês anteriormente, eu peço um pouco de paciência, as coisas vão melhorar, a gente vai colocar isso de maneira muito clara na mesa, vamos discutir de forma conjunta, né, para que a gente forneça a melhor assistência estudantil de todos os tempos, porque a gente vai fazer isso coletivamente. Só peço essa paciência porque nós estamos travados em contratos, né, mal formulados, em aplicações de recursos de forma que já são comprovadamente inadequadas, que a gente precisa corrigir. Então, isso precisa ser corrigido. E, assim, quando a gente fala de recurso da Penais, nós estamos falando de estudantes em vulnerabilidade socioeconômica. Garantir que esse recurso chegue a esses estudantes é um compromisso nosso. É uma missão nossa. E isso, eu tenho certeza, o DCE, os diretórios acadêmicos e os centros acadêmicos compreendem perfeitamente. Em relação ao futuro, né? O que é que a reitoria tem planejado aí? Vai ter um PDI, né? Na expectativa aí de lançamento novo. O que é que poderia falar sobre isso? Então, algumas das nossas ações, elas
a gente já fez algumas, né? Eu acho que eu poderia até aproveitar a oportunidade para citar novamente a questão do calendário acadêmico. Isso vai trazer um benefício tremendo para a gente, né? A regularização do calendário. Imagina, um calendário regularizado, vamos ter os recessos, né, de carnaval, recesso de São João, né, tudo direitinho. Vamos ter a oportunidade de ter semanas acadêmicas, né, semanas pedagógicas, para que os nossos professores e os nossos estudantes se integrem. Então, esse calendário aí foi algo que a gente considera como sendo interessantíssimo já nesses primeiros 6 meses. Outro ponto que eu gostaria de destacar é a nossa matriz orçamentária. Nós conseguimos montar uma matriz orçamentária de distribuição de recursos para as direções de centro que envolvem ensino, pesquisa, extensão, inovação e na forma de incentivo para que os nossos diretores de centro eles trabalhem junto com as suas comunidades para que a gente melhore os nossos indicadores. Então, terá mais recurso aquele centro que trabalhar mais em prol da melhoria dos nossos indicadores. Isso é uma coisa assim, que foi revolucionária, aprovada por unanimidade entre os 11 diretores de centros. E, assim, a transparência que isso trouxe, a previsibilidade, porque nós liberamos o recurso já no primeiro semestre, então eles puderam fazer suas licitações, seus planejamentos, né, seus planos de aplicação. Então isso foi algo que era lutado, né? Tinha uma luta antiga com relação a essa matriz. Eu acho que nunca teve uma matriz orçamentária na UFCG, pelo menos eu não recordo, e a gente conseguiu agora em 2025 implantar isso. Outro ponto que foi importante na nossa jornada nesses 6 meses foi a recuperação do recurso que estava previsto para o complexo esportivo e para o bloco de sala de aulas do campus de Cajazeiras, né? O complexo esportivo no campus de Campina Grande e o bloco de sala de aula no campus de Cajazeiras. Esse recurso, essas obras deveriam ter sido licitadas em 2024. Quando cheguei ao MEC, a esperança foi lá para baixo, mas nós fizemos o diálogo, fizemos a luta correta, voltamos para Campina Grande com o compromisso de licitar até julho, né? E uma até julho, a outra até agosto. Cumprimos a meta, né? E conseguimos recuperar esse recurso. Então, essas obras estão garantidas. São obras que estavam previstas, né, no nosso plano de desenvolvimento institucional anterior, né? Modernização do campus Campina Grande, né? Enfim, melhoria da questão de salas de aulas, que é o caso de Cajazeiras. Então, tudo isso estava previsto ali no plano e a gente está conseguindo cumprir. É óbvio que um novo plano chega, como você coloca, com algumas transformações, algumas mudanças importantes, é outro olhar, né, outro tempo, e nós vamos esperar a aprovação desse PDI para que a gente tome rumos mais concretos em algumas ações. Outras nós já estamos trabalhando, né? Como eu já falei aqui na entrevista, nós temos os ginásios, né? Tanto o Complexo Esportivo Campina Grande, o ginásio de Sumé e o ginásio de Pombal, também focado na questão da assistência estudantil. Temos um plano de capacitação e de qualificação, né? Temos conversado com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que já, juntamente com a SRH, fez uma consulta aos nossos servidores técnicos administrativos para saber quais são os programas de pós-graduação que eles têm interesse em ingressar. Então, vamos aportar recursos para os programas de pós-graduação que tiverem interesse em reservar vagas para que a gente possa qualificar o nosso corpo técnico e também docente. Então, esse é um outro ponto que a gente tem avançado bastante. Temos dialogado em termos de pesquisa, aprovamos o edital BRICS-NU, que, enfim, eleva a nossa universidade entre as 20 universidades que foram selecionadas para participar do bloco BRICS, né? Trazendo ali uma visibilidade para a nossa universidade no aspecto de internacionalização, né? No aspecto de ciência, de pesquisa e inovação. Isso nos orgulha muito, a gente investiu bastante. O professor Claudiano, que está à frente da PRPG, o professor Carlos Santos. O que é que vai e o professor Flávio, né? possibilitar, né, essa seleção? Então, ao participar desse bloco, né, cada país tem ali cerca de 20 universidades participando, vai promover a interação entre as nossas universidades para que a gente possa fazer acordos de cooperação e desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas, né? Mas a área principal que a gente entra é a área de segurança cibernética. Então, a gente entra ali como uma potência nesse tema para interagir com essas outras universidades. Obviamente, a gente pode enxergar outras possibilidades de parcerias
com as universidades que fazem parte do BRICS. Mas é um espaço privilegiado e frutífero, né, em termos de oportunidades de cooperações concretas, né? Professor, nessa área de avanço, vamos mais para nosso universo, né? Digamos, dentro do PDI passado, tivemos, digamos, a criação do Smart Campus, né? O senhor vai retomar essa ideia que surgiu lá na CEPLAN, quando o senhor era secretário? Com certeza. Inclusive, nós já temos uma programação. A ideia é que o Smart Campus seja lançado em outubro deste ano. Acredito que algumas pessoas não sabem o conceito, né? Vou falar um pouquinho sobre o conceito do nosso campus inteligente. A ideia é que a gente foque, né, nossas pesquisas, nossas ações dentro do Smart Campus para o desenvolvimento institucional, olhando para o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o PDI, e olhando para o Plano de Gestão Logística Sustentável, que é o PLS. Obviamente, outros documentos podem ser incluídos, como o Plano Diretor, que está sendo construído nesse momento. Mas a ideia é o quê? É que a gente forme grupos, né, de pesquisadores, né, que podem envolver professores, estudantes e técnicos, que peguem ali desafios que a gente tem na nossa instituição e proponham soluções. Então, a ideia do Smart Campus é essa. Aproveitar o conhecimento gerado na própria instituição para solucionar demandas. Os nossos problemas. Exatamente. E isso, no nosso entendimento, cria um sentimento de pertencimento à nossa instituição, porque somos nós resolvendo os nossos problemas, né? Então, tem diversos desafios que, desde coisas operacionais, né, processuais, até, por exemplo, a escolha de um centro de vivência, onde é que vai ser, né, a formação de um laboratório, a sugestão, a questão do monitoramento de energia. É um plano até do uso de energias renováveis, uso de Big Data, uso de internet das coisas, para que a gente possa ter um uso mais eficiente dos nossos recursos, né? A parte arquitetônica, por exemplo, a acessibilidade, tantos temas que podemos tratar poderão ser realizados ali através do Isso Smart tanto da área Campus. tecnológica, mas também, tipo, a área de humanas também está contemplada? Todas as áreas estão contempladas, né? Desde que seja uma questão, uma necessidade institucional, né? Por exemplo, tem ideias fantásticas, né? Eu já escutei várias, mas um exemplo por exemplo, você ter um espaço de saúde que a arquitetura pode atuar para tornar aquele espaço de saúde mais agradável para quem está indo buscar esse espaço. Nós temos, por exemplo, o Hospital Universitário, nós temos a Clínica de Psicologia aqui em Campina Grande, temos o Hospital Veterinário. Então, por exemplo, a arquitetura pode conversar com a psicologia e sair ali algo interessante. Do mesmo jeito, o pessoal da computação pode conversar lá com a PRGAF para que os nossos processos sejam mais rápidos, utilizando inteligência artificial, por exemplo. Então, pegar esses problemas e nos propor soluções. Às vezes, por exemplo, nós temos o nosso laguinho, que é uma coisa que a gente está muito preocupado. Nós queremos tornar aquele espaço agradável, né? Para que as pessoas se sintam bem ao redor do nosso laguinho aqui do campus de Campina Grande. E aí, alguém pode fazer uma proposta, ou já existem propostas nesse sentido, para que a gente revitalize aquele espaço. Então, a gente vai usar o nosso conhecimento, né? O desenvolvimento endógeno, que a gente chama, para promover modificações. E tem uma novidade, né? Recentemente a gente conseguiu um supercomputador para o Smart Campus, né? Que poderá ser utilizado por nossa comunidade, porque a ideia é que o Smart Campus fique no espaço que a gente tem alocado anteriormente e que esse espaço sirva também de coworking para que as pessoas possam fazer os seus estudos, né? Fazerem os seus projetos e a gente, enfim, buscar aí o melhor para a nossa universidade. Já houve alguma provocação falando de projeto quanto à economia de energia, economia de água, que isso acaba repercutindo nas nossas ações também, digamos, administrativas e de assistência, né, professor? Claro, um dos projetos, né, que inspiraram, na verdade, o projeto que inspirou o Smart Campus foi um projeto de economia de água, de um engenheiro nosso da prefeitura, não está mais aqui na UFCG, mas ele fez o mestrado aqui na UFCG, ele era engenheiro da UFCG, ele fez um projeto de reestruturação do sistema
né, de abastecimento de água da gente aqui. Como era o nome dele? O engenheiro Leomar, né? O engenheiro Leomar, que deixou saudades aqui, né? Ele fez esse projeto no curso de mestrado, né, Engenharia Civil e Ambiental. O professor Edilson Amorim, que era reitor à época, aproveitou esse projeto, fez a licitação, gerou um resultado fantástico, uma economia, salvo engano, de R$380 mil por mês nos custos com água que a gente aportava, porque tinha muito vazamento. Então, muita coisa foi consertada com esse projeto. Esse projeto foi premiado pelo Ministério do Meio Ambiente, pela ONU. Teve uma repercussão muito boa e esse projeto é a nossa inspiração para o Smart Campus, né? A partir dele, olha que bacana esse projeto, né? Aquela coisa, como ninguém pensou nisso antes. Como ninguém pensou nisso, o rapaz, né, o engenheiro fez o mestrado aqui em casa, né? Ele é servidor da casa e a reitoria reconheceu, tanto que essa obra termina já na gestão de Vicemário, né? E a gente, do professor Vicemário. E aí a gente tem muito orgulho desse projeto. E aí na área de energia também tem, né? Tem um projeto, inclusive, que acontece hoje. O nosso secretário de Planejamento e Orçamento faz parte desse projeto de monitoramento de energia, que a ideia é que a gente consiga monitorar o consumo de energia, consiga fazer estudos, né? E aí eu vou citar a CICE, da Prefeitura Universitária, né? Que é uma comissão que trata dessa parte de energias, né? Tanto de eficiência no uso de energia, como na parte de busca, né, por alternativas para energias renováveis. A época em que fui secretário de Planejamento e Orçamento, a gente investiu bastante nisso, conseguimos recursos do MEC para a instalação de placas fotovoltaicas, né? Hoje o nosso aporte em energia elétrica é 7 milhões e meio, mais ou menos. Então, assim, é 7.000% do nosso orçamento. Então, se a gente consegue reduzir isso e transformar em bolsas acadêmicas, que também são ações de permanência estudantil, né, bolsa de monitoria, então a gente consegue evoluir bastante. Professor, com relação ao ensino, qual é a grande proposta do seu reitorado agora? Então, o além mais do urgente... calendário. Pois é, além do calendário. O mais urgente era o calendário, né? Assim, havia essa urgência, não apenas nossa, da gestão, mas nós temos muitas ideias voltadas para a questão do ensino, inclusive a integração do ensino com a pesquisa e a extensão. Há uma ideia de um evento conjunto, né, em que a gente pudesse tratar das três coisas, né, ensino, pesquisa e extensão, dentro de um evento unificado. Essa é algo que a gente tem um prazer muito grande de poder promover. Temos a questão da Praça das Profissões, que a gente quer que a Praça das Profissões funcione. Então, a gente está planejando aí uma feira das profissões. A ideia é que a gente mostre os nossos cursos, não apenas do campus Campina Grande, né? Os alunos do ensino médio, né, das escolas para cá. Exatamente, mas a ideia é que os nossos estudantes promovam essa feira, né? A gente quer trazer os nossos estudantes para esse protagonismo, para que eles mostrem os seus cursos, não só em Campina Grande, mas em Cuité, Sumé, Patos, Pombal, Sousa e Cajazeiras, para que a gente possa realmente mostrar para a universidade os cursos que nós temos. Tem uma ação que é a menina dos nossos olhos, que a gente quer transformar a monitoria. A gente quer trazer um outro olhar para as nossas bolsas, né, e a nossa monitoria. É claro que isso é uma decisão que passa pela escuta, né, pelo coletivo, mas a gente entende, por exemplo, na gestão anterior, a monitoria ela funcionava 3 meses, né, em um semestre, 3 meses em outro semestre. A gente entende que esse modelo é um modelo muito frágil. A bolsa é uma bolsa baixa, né, de R$400, e essa bolsa também é frágil, então nós perdemos os nossos estudantes de monitoria para outros programas mais vantajosos. Isso vai fragilizando aquela atividade de ensino, né, que é de suporte também aos nossos estudantes que estão lá nas disciplinas. E aí a gente queria fazer uma experiência mais aprofundada nos moldes de outras universidades, inclusive internacionais. A gente não está aqui criando nada fora da realidade, mas uma experiência de ensino mais profunda, em que o estudante ele vivencia, né, ele acompanha o docente. Então, ele entender como é que isso funciona, uma espécie de monitor que vai estar ali com o docente acompanhando nos moldes do PIBIC. O PIBIC a gente entende que é um programa de sucesso, né, que
que traz essa proximidade do orientador com o orientando, que normalmente tem sucesso nas próximas etapas acadêmicas da vida. Então, a gente queria meio que replicar esse modelo com 12 meses, né? Uma monitoria de 12 meses que acompanhasse um projeto de monitoria mesmo, que olhasse para os indicadores, que olhasse não apenas para uma disciplina, mas para aquele conjunto de disciplinas que o professor é responsável, que o estudante pudesse ajudar ali no preparo, né, de material, que ele pudesse fazer cursos pré-disciplina, caso a disciplina seja uma disciplina que exija isso, né, que ele tenha realmente uma vivência de ensino mais profunda. E aí, uma valorização também, né? Subir a bolsa para que a bolsa fique compatível, né? Que as bolsas acadêmicas todas, né? Aí não só a monitoria, mas a extensão também e a pesquisa. Então, as bolsas serem iguais com períodos iguais. Então, a gente está tentando fazer isso. Esse ano, a gente já conseguiu aumentar de monitoria de 3 meses para 4 meses, né? Então, antes eram 6 meses no ano, né? E já estamos com 8 meses no ano. Então, a gente deu uma subida de 25%. Aí, no caso de extensão, não conseguimos porque o edital já estava em andamento, mas ano que vem a gente vai tentar aumentar para que até o fim do mandato a gente consiga esse compromisso de ter as bolsas equiparadas. E outro ponto que a gente entende que é voltado para o ensino, né, que entende como sendo importantíssimo, é a gente reavaliar o nosso modelo de avaliação acadêmica. É isso que eu estava pensando, nas urgências, que o senhor tem que se acostumar que tudo é urgente, né? É urgente. Essa questão dessa reavaliação vem para o lado de um calendário específico, avaliar para a questão das provas finais, essas coisas. O senhor já pensou em um modelo novo de como gerenciar essa avaliação? Então, a gente tem uma ideia, mas claro que ninguém vai impor. Discutir, né? Vamos discutir. Tem que ter proposta, né, professor? Tem que ter proposta, né? Hoje, a média final de qualquer disciplina é 5. Né? Então, teoricamente, a gente exige 50% de conhecimento sobre uma disciplina para que ele avance para o próximo componente curricular. Mas, assim, antes dele chegar no final, né? Se ele for para uma prova final, por exemplo, ele tem que tirar uma média 7. E aí, se ele não tirou a média 7, ele vai para uma prova final e no cômputo lá ele tem que ficar com a média 5 no final. E aí a gente fica se questionando, se ele já tivesse tirado 5, por que não? Então é uma coisa que a gente faz a reflexão. E aí se o modelo é 50%, né, como é que a gente poderia reavaliar isso no sentido de que a gente não tivesse aquele estresse da semana de final? Então, uma coisa que eu tenho escutado muito, sobretudo nessa semana, é adoecimento, né? Porque gera uma ansiedade, gera um processo de estresse tremendo, né? Às vezes você vai para várias finais e aí não consegue, e aí é estressante, sobretudo para o estudante. Então, a gente pensa realmente num modelo em que a gente faça essa reflexão sobre a necessidade da semana de final. Se a gente não pode readequar o nosso modelo para um modelo que traga mais tranquilidade, que traga os tempos necessários, né, para que você possa fazer o estudo, para fazer suas avaliações e que reflita, né, o percentual de conteúdo que a nossa academia, né, que nós entendemos como sendo suficiente para avançar para a próxima etapa. Então, essa reflexão eu acho que ela é necessária porque eu tenho conversado com algumas pessoas, né, tanto do serviço social como da psicologia. Essa semana é uma semana realmente que causa um problema sério, né, de ansiedade, de estresse. E aí, será que a gente não pode repensar a forma como essa semana acontece, se ela precisa ser toda concentrada numa semana, e até mesmo se a gente precisa ter prova final. Então, são coisas que a gente precisa refletir. É isso que eu estava pensando. De repente mudou também a forma de como você avalia, né, o ensino, né, e o aprendizado, né? De repente você não pode cobrar a mesma coisa de antigamente, né? Porque de repente você tem uns novos modelos até de aplicação desse conhecimento e como avaliá-los de forma já ultrapassada, né? Claro, o que a gente tem que pensar é o seguinte: quanto é que o estudante precisa para avançar para a próxima etapa? É 50%? Se for 50%, tem como a gente fazer essa avaliação sem esse estresse de concentrar várias, né, finais numa semana? Né? Obviamente, eu como professor entendo que o processo ensino-aprendizagem ele não pode ser
maculado em nenhum momento, né? Obviamente, a gente tem que preservar isso. Então, a garantia da qualidade do ensino é algo que a gente não pode abrir mão. Mas a gente pode, com certeza, repensar e remodelar para que a gente não cause digamos assim, esses prazos curtíssimos, né? Gerando um tipo enfim, de emoção, de estresse desnecessário. Então, acho que a gente pode fazer melhor. Chegamos ao final da primeira edição do Universo UFCG, professor, e agradecer a sua participação. Gostaríamos digamos, de contar cada vez mais com sua presença aqui, que é fundamental para a nossa comunidade, a voz do reitor. Essa reflexão que o senhor faz sempre é pertinente, né? Porque vem de forma a mostrar que o nosso gestor está sentindo a nossa universidade e de uma forma bem mais íntima, que eu percebi emoção em algumas das falas. Um brilho nos olhos. Um brilho nos olhos, foi bonito, principalmente na questão estudantil, que é sensível a isso. Isso é muito gratificante para a gente sentir que, além do gestor, tem um ser humano aqui do nosso lado, pensando também de forma, digamos, mais da vivência, que passou por todas essas experiências, né? Então, quais são as suas considerações finais e agradecer mais uma vez, professor? Agradecer, né, a oportunidade de poder participar dessa iniciativa que é fantástica. A gente entende que a gente aproxima a gestão superior da comunidade acadêmica, também da sociedade, né, já que o vídeo ele fica disponível. Em termos de tudo que a gente conseguiu conversar hoje, o que ficou passando na minha cabeça foi como eu me sinto honrado, né, de poder conduzir a nossa universidade, né, nesse momento, né, nesse tempo. Né? Eu acho que talvez eu esteja aqui no tempo correto, né, no momento ideal. A gente costuma pensar que as coisas acontecem por algum motivo, né? E tendo sido estudante dessa casa, né, sendo docente, né, que me orgulha muito, né, essa posição de professor, gosto da sala de aula. Eu costumo dizer aos meus colegas que alguns me tratam como magnífico reitor, enfim, com alguns pronomes, e eu digo, não, pode me chamar de Camilo mesmo, porque esse cargo é temporário, e eu tenho consciência absoluta dessa temporalidade. Quero, junto com a nossa equipe, obviamente, deixar uma marca, né, para melhor, obviamente, que a gente tem pressa, mas a gente não vai fazer nada de maneira atrapalhada. Temos pressa porque é um mandato. Vamos trabalhar para que a nossa universidade, nesse processo, ela saia melhor, ela saia com indicadores mais fortes, com uma comunidade mais forte também, porque a gente preza pela qualidade de vida no trabalho, a gente preza pelas relações interpessoais, as relações profissionais preservadas. E é isso, eu acho que é um orgulho muito grande poder estar falando da nossa universidade, poder perceber que ela estava distante da sociedade e que a gente está promovendo essa conexão, que os segmentos eles podem estar mais próximos ainda, que a gente pode dialogar de uma maneira mais calma. Aproveitar a oportunidade para pedir paciência, porque algumas travas, né, administrativas elas são cruéis, mas a gente trabalha todo dia e toda hora para que as coisas aconteçam de uma maneira mais rápida, da maneira mais rápida possível. E estamos olhando para tudo. Estamos olhando para o ensino, para a pesquisa, para a extensão, sobretudo para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. Obviamente a gente vai atrás de orçamento, mas a busca pelo orçamento, né, a busca pela recomposição, pela suplementação, por emendas parlamentares, tem como objetivo principal a academia. Então, serei, né, já estou sendo e serei, ao longo do nosso mandato, um gestor acadêmico, né, um gestor que vai buscar a melhoria da nossa sala de aula, dos nossos laboratórios, a melhoria da nossa convivência, a melhoria da nossa missão de produzir conhecimento de vanguarda e de, sobretudo, transformar pessoas. Obrigado pela audiência do nosso episódio de estreia do Universo UFCG e até a próxima. Até a próxima.